Pregar o evangelho numa praça, em qualquer outro lugar, para nós não é difícil. Você sabe por quê? Porque nós saímos de lá. Agora você quer ver duro mesmo é pregar na igreja, pregar para crente, né? Mas o Senhor às vezes permite que a gente faça isso também. Nós não temos medo de ir em lugar nenhum. Eu falei, Fábio, onde estiver aqui, né? Vamos. O Senhor vai na nossa frente e nós vamos, e Deus tem nos abençoado tremendamente. Tem gente aqui hoje que foi visitado. Posso ouvir glória a Deus? Aleluia! Glória a Deus! Então esse é o nosso trabalho. Pregar na igreja não é uma tarefa muito fácil, mas nessa noite nós vamos trazer uma palavra para uma pessoa específica, quem sabe. Algumas pessoas entraram aqui nessa igreja e talvez nunca entrou numa igreja, talvez nunca pôde participar de um culto. Então de repente você ouve essa palavra e você fala, mas essa palavra não é para mim, mas é para alguém que está aqui nessa noite. Pode ser para mim. Eu acho que sempre é para mim, mas nessa noite pode ser para mais alguém também. Eu só queria fazer um convite agora para as pessoas que nos visitam ficassem em pé, para que a igreja conhecesse. E essas pessoas pudessem receber um abraço da igreja. Aleluia! Ah, que coisa linda! Essas pessoas que estão hoje aqui deixaram a nossa igreja mais bonita. Ela já era bonita, mas hoje ela ficou mais, com a presença desses irmãos aí. Amém? Lá em Torre de Pedra o pessoal fala assim, volte sempre e traga mais 10. Mas não acontece com nós, cada vez que chegar, traga 10, 20. Começar de nós, né, que já passa tudo. Graças a Deus, obrigado por vocês terem vindo aí. Deus abençoe, irmãos. Receba um abraço da igreja. Conforme nós falamos, ela ficou mais bonita que hoje com a sua presença. Agora, enquanto isso, você abre a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 16. Aqui é legal, traz Bíblia já acompanha pelo telão, né? Graças a Deus, pelo telão. Amém? Amém. Capítulo 16 e verso 7. Graças a Deus. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas ide e dizei a Pedro e a seus discípulos que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e lá vereis como ele vos disse. Amém. Senhor, a tua palavra diz que é pelo conhecimento dela que vem a libertação. É verdade, Deus. Nessa noite, se o Senhor quiser, o Senhor pode falar conosco. Fala, Senhor. O Senhor pode também trazer libertação aqui nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando nós lemos essa palavra, eu fiquei perguntando porque o Senhor mandou uma palavra para Pedro. Havia outros discípulos lá, havia outros homens lá, e de repente o Senhor manda uma palavra para um homem. Eu sempre fico pensando que Deus manda uma palavra de acordo com a nossa necessidade. Às vezes nem sempre o que ouvimos, o que queremos ouvir, mas o Senhor manda uma palavra, e às vezes Ele fala o nome da gente. No caso de Pedro, Deus podia ter falado ao coração de outro discípulo especificamente naquela noite ou naquele dia, mas Ele citou o nome de Pedro. Eu fiquei pensando, mas por que Pedro? Por que não João? Ele podia ter falado, vai para João essa palavra, mas você sabe por quê? Que Ele mandou uma palavra para Pedro? Porque Pedro era alguém como eu e algum de nós aqui nessa noite. Precisava de uma palavra direto do Mestre. Foi assim comigo, foi assim conosco. Irmão, nós éramos homens que não se rendiam diante de nada. Nós precisávamos ouvir uma palavra. Foi diante da palavra de Deus que nós nos curvamos. Foi diante da palavra de que Ele morreu na cruz para nos salvar, foi que nós
herdeiros. Quando ouvimos essa palavra, eu não vou esquecer nunca, foi no dia 4 de outubro de 84, quando eu recebi essa palavra no meu coração. O pastor pregava, mas parecia que não era ele. Parecia que todo mundo na igreja não estava, era só eu, e aquela palavra era para mim. Parece que ele estava falando da minha vida. Eu falava, quem falou para esse cara? Quem contou para ele a minha história? Ele estava falando de gente que estava sofrendo. Ele estava falando de gente que estava perdido, que não aguentava mais, que estava desejando a morte. E eu escutava isso algumas vezes. Eu até queria morrer, mas eu não encontrava alguém que pudesse fazer isso para mim. Algumas vezes eu até tentei fazer, mas não consegui também. E naquela noite eu escutei aquela palavra. Parecia que não havia ninguém na igreja. Jesus mandou uma palavra direto para o meu coração. Nessa noite que você entrou aqui pela primeira vez, eu não tenho dúvida que o Senhor está mandando uma palavra para o seu coração. Glória a Deus. A situação de Pedro era uma situação bastante ruim. Não sei se vocês lembram, ele tinha negado Jesus. E ele estava nesse momento chorando amargamente, porque provavelmente ele tinha se esquecido da manhã do terceiro dia. Porque se ele estivesse lembrando da manhã do terceiro dia, talvez ele tivesse ido lá e ver a ressurreição. Quem sabe ele tivesse convidado os irmãos: olha, Jesus vai ressuscitar e nós vamos lá cantar um louvor, vamos cantar um samba, ele vai aparecer lá e nós vamos celebrar. Mas ao contrário disso, ele não lembrava. Por isso ele estava chorando amargamente. Quem sabe ele tinha perdido a esperança. Então Pedro estava chorando amargamente. Se nós lembrarmos um pouquinho da história desse homem, nós vamos ver que ele foi um homem que teve a oportunidade de ouvir muita palavra de Deus. Não somente ouvir, mas ele também teve experiência. Pedro viu a sogra dele ser curada. Há quem diga que foi por causa disso que ele negou. Pedro viu Jesus no monte da transfiguração. Brincando, irmão. Depois não é igual a minha sogra, a segunda mãe. Pedro assistiu no monte da transfiguração. Ele é o único homem que eu ouvi falar que andou por cima das águas. Então ele era um cara que ele tinha uma experiência pessoal. Não foi ninguém que falou para ele. Ele estava vivendo dia após dia com Jesus, então ele tinha uma experiência pessoal. E por algum tempo ele andou com Jesus. Essa é a minha preocupação, que algumas pessoas conhecem, e às vezes não de ouvir falar, conhecem, de andar com ele, experimentam o milagre, ouvem falar daquilo que ele está fazendo, e ele não consegue caminhar muito longe, porque Jesus abandona muito fácil o caminho do Senhor Jesus. Gente que conhece a palavra de Deus, igual Pedro conhecia, não podia, nesse momento, estar chorando amargamente. Pelo contrário, devia estar lá, esperando a ressurreição. Meu irmão, a palavra de Deus diz que Jesus, ele morreu, ele foi crucificado e ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas essa palavra também diz que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então algumas pessoas estão esperando o retorno de Jesus, outras não estão. Era bom se ele viesse hoje, né? Essa alegria, essa festa, mas a Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos, daqui a meia hora. Tem gente que às vezes até arrisca aí, falar o que vai acontecer daqui a meia hora, mas nós não sabemos. O que eu quero dizer para você? O que entrou no coração de Pedro? Ele era um homem que tinha tudo para dar certo. De fato deu certo, mas ele ainda passou por algumas experiências, porque Pedro tinha algo na vida dele que precisava ser tratado. Enquanto os outros discípulos estavam lá, ele estava chorando amargamente. Diz a palavra de Deus. E algumas pessoas fazem isso, né? Eles vêm de chorar aos pés do Senhor Jesus, eles vêm de clamar misericórdia, eles ficam se lamentando. Na minha concepção, Pedro era um homem que andou com Jesus, mas não aprendeu nada. Quando o Senhor Jesus, lá no capítulo 22 de Lucas, fala com ele o que ia vir de acontecer, ele fala: Senhor, eu estou pronto tanto para morrer como para ir para a prisão. Então eu penso que, na minha experiência pessoal, que eu não estou pronto, eu sirvo a Deus
há mais de 30 anos. E eu falo para os meninos todo dia, eu falo, gente, não existe tempo para estragar. Nós temos que viver um dia após dia buscando a face do Senhor, a vida devocional, a vida de oração, a consagração. É algo que vai fazer a diferença nesse dia. Eu não tenho coragem de bater no peito e falar, eu estou pronto. Aliás, o apóstolo Paulo disse isso, né? Ele falou que, quanto a mim, eu não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço: eu avanço para as coisas que estão adiante de mim, esqueço das coisas que estão para trás e avanço para aquelas que estão adiante de mim. Isso é confissão de que não está pronto. Olha, eu sou crente há muitos anos, Senhor Deus, eu mais de 30 anos eu estou pronto. Não estamos prontos, irmão. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Gente vive na igreja aí muitos anos, às vezes acaba perdendo o rumo. Pedro perdeu o rumo, porque ele dizia que ele estava pronto. Eu não digo que eu estou pronto, eu digo, Senhor, eu preciso do Senhor hoje, aqui, agora, na minha vida. A minha vida depende daquilo que eu busco a face do Senhor. O dia que eu bater no peito e dizer que eu estou pronto, então, aí eu, de fato, não estou pronto, porque a palavra de Deus, o poder de Deus, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu estou fraco, tão logo, eu estou forte, porque eu dependo da presença do Senhor. Então esse foi o primeiro erro da vida de Pedro. Quando o Senhor fala para ele que ele iria negar, ele falou, jamais, Senhor. Pedro não nega, Pedro é monstrão, Pedro não está pronto para ir preso, Pedro não está pronto até para morrer, se for o caso. Ele não sabia o que ele estava falando. Irmão, não deseja a prisão nunca na vida. Algumas pessoas já estiveram lá, pergunta para eles se eles querem voltar. Olha para o meu dedinho, ninguém quer voltar. Pronto para morrer, então? Nós não estamos prontos. Pode ser que Pedro esteja pronto aí na comunidade falando, pronto, você pode vir me buscar. Né? Nós não estamos prontos. Voltamos. Então, Pedro dizia isso, que estou pronto. Essa atitude de Pedro é uma atitude de achar que ele sozinho ele pode vencer. É uma arrogância, né? A Bíblia fala que é maldito o homem que confia no homem. Quando a palavra está dizendo isso, ela está falando dele mesmo. Aquele que confia nas próprias forças. O bom é confiar no Senhor Jesus. Aleluia. Então, essa arrogância de confiar em si mesmo, né? Eu confio, boto fé no meu taco. Já ouviu falar isso aí? Eu sou eu e mais eu. Manda em mim que é nós. Irmão, nós precisamos pedir que o Senhor esteja conosco todos os dias, conforme Ele prometeu, até a consumação do século. Jesus estando comigo, então, eu posso dizer que eu não estou sozinho. Ele falou que estaria comigo. Se Deus estiver comigo, então, eu sou mais do que vencedor. Essa devia ser a atitude de Pedro. Ao contrário disso, ele estava dizendo que ele estava pronto. Lá no verso 45, você que está com a Bíblia aberta, no capítulo 22 do livro de Lucas, você encontra, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou dormindo. Então, Jesus, ele vai ter um encontro com os discípulos, encontra eles dormindo. E era o momento que eles deviam mais orar. Aliás, o Senhor tinha falado para eles, que era para eles orar e vigiar para não cair em tentação. E que os caras fazem? A dormir. Enquanto o Senhor estava lá, no momento que ele mais precisava, eles estavam dormindo. Tem gente dormindo demais. O tempo está passando, né? Está dormindo. A Bíblia diz que é para buscar o Senhor enquanto se pode achar. Buscai-o enquanto está perto. Então devia essa ser. A coisa estava pegando, Jesus ia ser preso e os caras estavam dormindo como se não tivesse nem aí, ó, está pegando, está correndo, não é comigo mesmo, não estou nem aí. Estava dormindo. Esse era o segundo sintoma do fracasso de Pedro. Primeiro, ele tem uma alta afirmação quando na verdade estava precisando. Segundo, é um camarada que gosta de dormir demais. Você conhece alguém que dorme demais? Eu conheço alguns. Só gosto de dormir, irmão. Mas não é nenhum pecado dormir, né? Mas buscar o Senhor enquanto se pode achar. Se pode achar. Verso 50. Eu fico pensando, o homem que está pronto não pode, para ir para a prisão, não pode nem pensar em dormir, não. Entendeu? Porque está pronto para morrer, então o cara vai dormir. Então, está marcando, né? Verso 50. Um deles,
sacerdote e cortou a orelha direita. Nós estamos falando de Pedro. Tem Pedro aí? Tem Pedro lá. Eles não tapam a cabeça. Estou bom hoje não. Eles não podem desculpa. Estou bom hoje não. Eu fico pensando, meu Deus, tem misericórdia, né? Porque o que bate na mesa, o primeiro passo é ó. O segundo passo é cortar a orelha. Você imagina que Pedro então andou com Jesus, ele aprendeu muito pouco, porque além de não estar pronto, agora ele dorme fora de hora. E agora um terceiro sintoma, ele passa a mão na espada. Eu não lembro de Jesus ter ensinado isso. O tempo de Jesus na terra, ali com o discípulo, foram alguns anos. Eu nunca vi ele falando, olha, quando cruzar o teu caminho, pega a espada e ó, corta a orelha dele. Ou então você mete um tapa na orelha, dá um croque. Eu nunca vi o Senhor Jesus ensinando, ao contrário disso, ele estava falando que era para amar. Ao contrário disso, o Senhor estava falando que era para orar, até pelos inimigos. Ao contrário disso, o Senhor falou que era para dar a outra face. Irmão, eu não duvido que não fiz. Esperar que alguém dá outra face para você, não, está apoiado, hein, irmão? Porque o pessoal está reagindo, você conhece, né, essa história? Então, Pedro, numa atitude carnal, ele mete a mão na espada e ele corta a orelha do soldado. A gente dizendo que a intenção dele não era de cortar a orelha. E a gente dizendo que o barato dele era para cortar o pescoço mesmo, era tão mal que era bem ligeiro, ele deu uma saída e pegou a orelha. Bom, tem gente assim. Tem gente assim que andou com Jesus, que viu Jesus, viu operar milagre, mas eles continuam agindo diferente da maneira que Jesus ensinou. Não é para cortar a orelha de ninguém, não é para matar ninguém. Aliás, a palavra ensina completamente diferente. Você imagina que um homem, uma mulher que esteja pronto, ele vai sair por aí cortando a orelha dos outros, dormindo fora de hora. Então esse não foi o ensinamento do Senhor Jesus. Então o fato de ele estar agoniado lá, chorando amargamente, tinha motivo. Algumas pessoas fazem isso porque a vida toda eles atropelaram. E eles então não aprenderam. E aí começam a cometer esse tipo de coisa. Segundo a palavra, no verso 55, diz que quando acenderam o fogo no meio do pátio, juntos, assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Irmão, então eu fico olhando para Pedro agora estava desviado. Ele estava desviado. Você conhece a roda de fogo? Tem gente que conhece aí. A roda de fogo, Pedro agora ele chega no meio da roda de fogo e ele senta ali e ele fica como se nada tivesse acontecendo. Eu não sei se você já foi lá. Nós tivemos numa hoje lá. Eles já estavam em Matiete, né? Mas quando você vai na roda de fogo, o que tem na roda de fogo? Más conversações. As coisas que acontecem na roda de fogo lá é terrível. Não é lugar para crente, não é lugar para cristão, a menos que ele vai evangelizar. Aí ele não vai sozinho, ele vai com a turma, chama a igreja, é um batuque, teatro, e nós vamos juntos. Porque é arriscado sozinho, sentar lá no meio e ficar aí discutindo a ideia dos caras. Então eu fico pensando que o que está escrito lá no Salmo 1. Você lembra o que está escrito no Salmo 1? Vai. Bem-aventurado o varão que nem se detém no caminho de pecadores. Ou será que Pedro não estava ligado nessa fita? Que aqui não era lugar dele. Desculpa, eu estou falando aqui para algumas pessoas. Mas esse cara está falando da fita. Algumas pessoas não entenderam o que eu estou falando. Você vai falar, ó, essa palavra não é para mim aí não, mas tem algumas pessoas entendendo o que eu estou falando aí. Porque aquela palavra foi para Pedro, viu, irmão? Para Pedro. Tem Pedro aí? Então o Pedro sabe o que eu estou falando. Então ele senta lá e fica lá como se nada tivesse acontecendo. Então vamos lá. Primeiro, ele confia nas próprias forças. Depois, ele dorme largado como se nada tivesse acontecido.
fazer. Essa era uma delas. Então agora ele fica sentadinho lá na roda dos escarnecedores. Verso 57 da Bíblia aqui do Arno. Leia. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Amém. Conhece essa história? Conhece? Quem falou que me viu, mentiu. Quem falou que me viu, falou que não foi eu. Quem falou que foi, falou que não estava lá. Ele estava dizendo: nunca vi esse cara. Nunca vi esse cara. Jesus. Nunca Jesus. Então você percebe que ele estava afastado de Deus. Agora ele nem conhecia Jesus. Pedro, ao contrário do que ele falou lá, que ele estava pronto, ele estava com medinho. O cara que estava pronto para ir para a pessoa, agora está com medo. Ele fala: não conheço. Quem que é esse aí, Jesus? Não conheço. Algumas pessoas estão negando Jesus. Com as suas atitudes, com os seus proceder, com os seus comportamentos, estão negando Jesus. Irmão, diz a palavra do Senhor que ele negava Jesus. O Senhor havia dito isso para ele, que é o mais interessante. O Senhor havia falado para ele: ó, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar. Sabe o que Pedro falou? Eu jamais vou te negar. Eu estou pronto, eu sou Pedro, monstrão, eu vou para cima, eu quebro tudo, e eu vou para a prisão, eu morro se for preciso. E na hora que Jesus mais precisou, ele estava dormindo. Irmão, tomara que isso esteja acontecendo conosco. De nós dissermos que está pronto, não está pronto nada. É possível rever isso hoje, aqui e também agora. Mas ele estava dizendo que não conhecia Jesus. Ele já estava sentando na roda dos escarnecedores, ele estava se expondo, ele estava se permitindo que as coisas pudessem dar errado para ele. Ele estava vacilando, na verdade, esquecido completamente da obra de Deus. E alguém chega para ele e fala: de fato, esse é um deles. De fato, esse é um deles. Ele: como assim? Eu já falei que eu não conheço. Ele fala: de fato você é um deles, porque você também é galileu. Irmão, não sei se já aconteceu isso com você, comigo ainda não, mas eu sei que já aconteceu com algumas pessoas. A pessoa está lá bem no meio, né? E ele passar e ser visto. Ser visto porque nós cristãos, o homem de Deus, ele pode estar onde ele estiver. Ele vai ser visto. Ele vai ser conhecido. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, lembrando os bons e os maus. Nós estamos chegando aqui na minha do estado, e quem olha para nós não fala que nós é crente, não. É que você não viu nós andando de madrugada. Ele já viu. Com o palão preto. Fica de pé, rapaziada. Dá uma olhada para a igreja aí. Está tudo bonito aí, o padrão, mas nós andamos daquele jeito mesmo. E ninguém fala que nós é crente. Aí para um carrão daquele do nosso lado assim, e a pessoa pergunta para nós: olha, vocês sabem onde que é a rua dos crentes? Normalmente quem para nós é o pessoal lá para nós contar testemunho para eles, né? Quem para nós é a arma, a roda. Opa a cabeça, nós paramos. Né? Tem arma aí na roda? Tem. Todo mundo tem. Nós estamos dando armário. Temos dentes. Glória a Deus. Onde nós estivermos, nós não saímos. Às vezes um está lá sem, ela vai no segundo do outro. O outro manda sem. Vai para lá, leva aí. Aí não anda dizendo: então tem água. Tem passagem pela polícia? Tem. Nós conta tudo. O que aconteceu? Nós estávamos perdidos. Nós estávamos abandonados. Nós estávamos excluídos da sociedade. Não havia esperança para nós. E um homem chamado Jesus. Glória, aleluia. Ele mudou a nossa vida. E nós estamos indo ali na glória. Nós estamos ali evangelizar na favela. Nós estamos indo ali no presídio. E Deus vai honrando a nossa vida. E assim que nós estamos andando pela rua. É difícil o dia que nós não estamos em quadro. Difícil. Mas graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Nós andamos de cabeça erguida. Sem contar por isso. Agora, Pedro estava negando isso.
estava negando isso. Eu não conheço Jesus. Ao contrário disso, nós estamos dizendo, nós conhecemos Jesus. Foi Ele que mudou a nossa vida. E diz a palavra de Deus que eles reconheceram, olha, esse é Galileu. Irmão, onde você estiver, fique esperto. Onde você estiver, né? Onde você estiver, você vai ser visto. Os olhos do Senhor, assim de você, ó. Não dá para se esconder de Deus aqui na face da terra. Então tem um pensamento que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Se você subir ao céu, Ele está no céu. Se você descer a terra, Ele está na terra. Não há lugar. Alguns homens tentaram fazer isso, esconder de Deus, né? Eu e você não vai precisar disso. Aleluia. Porque nessa noite o Senhor traz essa palavra para nós. Essa palavra de Deus que quando o galo cantou, ele negou Jesus. Essa palavra de Deus que lá na cruz o Senhor Jesus olhou para Pedro. E naquela olhada de Jesus, então, ele sentiu tudo o que havia acontecido na vida dele. Então, diz a palavra que Pedro correu e foi chamar. Estava chorando, esquecendo completamente de que Deus poderia fazer algo na sua vida e que Ele ia ressuscitar o terceiro dia. E alguns de nós, às vezes, está esquecendo disso também. Quem sabe alguns de nós tem andado em um caminho ruim. Quem sabe alguns de nós tem até ramelado aí na missão. Quem sabe alguns de nós tem até sentado em alguns lugares aí. Quem sabe alguns de nós tem até falado que não conhece Jesus. Quem sabe alguns de nós está dormindo demais aí. Né? Quem sabe alguns de nós está metendo tapa na mesa mesmo. E nessa noite o Senhor manda essa palavra para você. Não sei o seu nome. Estou usando Pedro aqui como exemplo. Pedro estava lá caído, derrotado, destruído. E o Senhor fala, ó, da ressurreição. Ele manda uma palavra. Fala para Pedro. Eu vou adiante dele. Como eu tinha dito, o Senhor falou que ia adiante. Falou, olha, quando eu ressuscitar, eu vou adiante de vocês, vou encontrar com vocês lá. E o que Pedro faz quando ele fica sabendo? Ele levanta, ele dá um pulo, mano. E ele corre para lá. Chegou! Outros discípulos também, mas ele chegou primeiro, já entrou, e ele procurou ficar sabendo o que tinha acontecido. E ele ficou sabendo a respeito da ressurreição de Jesus. Nessa noite, o Senhor manda essa palavra para você. Aí você vai dizer, e mandou ao discípulo. Aí você pensa no Senhor, mandou ao discípulo, mandou para a igreja e mandou para o Marcelo, que ele vai adiante de você. Glória a Deus. O Deus que restaurou a vida de Pedro pode restaurar a sua vida. Glória a Deus. Eu queria convidar você para baixar a sua cabeça no instante. Glória a Deus. Eu queria que o Fábio viesse bem tocasse alguma coisa, um louvor aqui que tocasse no coração de Deus. Eu queria que a igreja agora tivesse a postura de baixar a cabeça e essa igreja ficasse orando, irmão. Fica como espectador. Quem sabe Pedro está aqui hoje e ele está descobrindo que Jesus, ele ressuscitou. Ele descobriu que Jesus está indo adiante dele. Aleluia. E ele deseja ser transformado. A igreja ora. Essa palavra que foi ministrada nessa noite pode ter chegado ao teu coração. Hoje é noite de salvação. Eu quero que você hoje tome uma atitude. Quando Pedro ficou sabendo que Jesus havia ressuscitado, ele deu um pulo e foi ao encontro de Jesus. Eu queria dizer para você que esse mesmo Jesus, ele está na glória com o Pai, mas está aqui conosco hoje também. E ele marcou esse encontro aqui, como marcou comigo lá no dia 4 de outubro de 84. Eu queria convidar você para dar esse passo na frente. A igreja está de cabeça baixa, a igreja está orando. E chegou o dia. Eu estou esperando você aqui à frente. Glória a Deus. Nós queremos orar por você nessa noite. O Senhor tem marcado esse encontro nessa noite. Levanta do teu lugar. Venha aqui à frente e receba a oração. Os pastores vão orar. Glória a Deus. Estou esperando você aqui, meu irmão. Pode vir aqui à frente, os pastores vão orar. Aleluia. Pode vir à frente, vai ficando aqui. Aleluia. Você que recebeu essa palavra, quem sabe alguns dias você tem estado longe. Ramachia.
E nessa noite o Senhor pode fazer algo na tua vida. Até porque você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Você vai sair daquela porta para fora e você está tendo uma oportunidade nessa noite de resolver a sua vida. Sabe, irmão, é o dia que Deus marcou. Eu estou esperando as pessoas aqui, por isso que eu estou insistindo ainda. O Pedro ainda não veio. Eu estou esperando aqui. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, você não deu isso no teu coração. Receba aí a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. A igreja inteira tem que oração. Vamos orar para esses irmãos. Meu Deus e meu Pai, o que nós podemos fazer, Senhor, é fazer as vidas até os teus pés, Senhor. O que nós podemos é semear a tua palavra, Senhor, e pôr as nossas mãos. Mas quem vai entrar nesses corações agora, Deus, é o teu Santo Espírito, é o teu poder, meu Deus, transformador, teu poder libertador, Senhor, que vai convencer o homem do pecado, da justiça e de juízo. Deus é poder de graça. Entra agora nesses corações, entra nessas vidas, ó meu Deus. Faça, meu Deus, uma nova história. Meu Deus, apaga o passado por completo, Senhor. E que essas vidas se levantem para viver em novidade de vida. Que elas possam saber que há esperança, que há alegria, que há uma vida transformada esperando por ela. E lá no porvir há uma vida eterna
que os vasos às vezes são quebrados para que sejam feitos vasos novos. Glória a E Deus. muitos vasos que estão quebrados, ali o Senhor amassa. Ele amassa de tal forma que possa fazer um vaso novo. Podemos olhar nessa noite, nessa igreja, como se fosse a casa do ourive, em que o ourive ele bate ali com o seu martelinho, o seu cinzel, o seu buril, ele vai quebrando aquelas pedras que aparentemente não têm nenhum valor, mas são pedras preciosas. E depois de lapidá-las, elas servem para ornamentar, servem para adornar. Tem grande valor. Meu irmão, minha irmã, você também tem grande valor diante de Glória a Deus. Deus. Foi pela tua alma que paga um alto preço. E o Senhor nessa noite está trabalhando na tua vida, está trabalhando na minha vida, para nos lapidar, para que já aqui nessa terra nós possamos brilhar o brilho de Jesus Cristo. E um dia lá na glória eterna nós sejamos colocados como adornos, como enfeite do lado do trono do Pai, como uma joia preciosa. Então você é precioso diante de Deus, não se esqueça disso. Amém. Deus mandou essa palavra essa noite para você. Glória a Deus. Mandou essa palavra para mim. E diz a Bíblia que a palavra, que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Mas antes ela produz o seu fruto. Ela é como a chuva que desce, que ela molha a terra, que ela germina, ela umedece a semente. E aquela semente ela germina, ela dá fruto. Assim essa palavra que você recebeu no teu coração essa noite, ela não voltará vazia. Aleluia. Mas vai dar fruto já aqui, na tua casa, na tua família. E vai dar fruto lá na vida eterna. Amém. Um dia lá na glória você vai se lembrar. Aquela palavra me tirou do poço da perdição que eu me encontrava e me trouxe para uma situação de vida eterna. Amém? Amém. Vamos colocar e vamos terminar o nosso